Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora da divina vontade a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fazer a meditação da primeira parte da escola. Na verdade não, né? É a continuação do estudo 58, vídeo 2, né? Do Livro do Céu, volume de 11 ao 20. E eu vou estar fazendo a continuação da meditação, que é do vídeo da parte 2. Então, do mesmo trecho, né? Que estava falando das almas que vivem às custas de Jesus, né? Então, aí tinha um vídeo, né? O áudio da Michelle explicando sobre o trecho. Muito importante para a gente mergulhar mais no trecho. E aí no começo, né? Jesus estava explicando que como era ele, como era a vida dele. Que ele não ficava preocupado com si mesmo, de jeito nenhum. Que é aquela questão da virtude, que a gente já falou sobre isso. Que os homens falariam dele, mostrar virtude, parecer bonito para todo mundo, aos olhos das pessoas. Então ele não vivia para ele,
Ele vivia para o Pai, para a vontade divina, para a salvação das almas. Era todo o objetivo dele. Era viver para a glória do Pai e para a salvação das almas. Então, na divina vontade, nós vivemos como Jesus viveu também. Nós vivemos a imitação da vida de Jesus e aí estava sendo explicado que essa imitação da vida de Jesus não é só pegar o Evangelho e ver a humanidade de Jesus. Como Jesus tratava as pessoas ali, um pouco do que tem conhecimento ali, né? Olha como Jesus agia, como Jesus falava. Olha a vida de virtude de Jesus, olha a virtude, vamos imitar a virtude de Jesus. Não. É conhecê-lo profundamente, o seu interior. É toda a vida de Jesus, o que ele fez externamente, o para que fez externamente, ou seja, entrar nesse ad intra, né? Entrar nesse profundo, é conhecer Jesus de canto a canto. Tudo que ele fez no seu interior, tudo que ele fez na sua vida, todas as suas palavras e obras, tudo, 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 tudo. É conhecê-lo por completo. Então, a vida na divina vontade é conhecer Jesus por completo e imitar essa vida dele. Viver como ele viveu. E como ele viveu, também ocupado em somente fazer a vontade do Pai e salvar as almas. Então, essa também vira a nossa vida. A gente viver em prol dessa vontade divina. E essa vontade divina vai pedir constantes reparações. E essas reparações é para dar glória para o Pai e para a salvação das almas. Então, é a mesma vida reparatória de Jesus também, em que ele não viveu para si mesmo, não ficou em si mesmo, pensando na sua própria santidade pessoal, pensando em santificar a si mesmo. Ele ensinou isso para nós, ele ensinou para nós a desfocar de nós mesmos, né? Então, ele é o exemplo do que é. Ele fez isso para nos ensinar a fazer. O que é renunciar ao próprio eu? Ele ensinou como que é isso, esse renunciar a si mesmo. Então, a vida de Jesus é o exemplo perfeito do renunciar a si mesmo, do tomar a sua cruz e seguir. Então, é isso que ele veio ensinar para nós. Então, é estranho pensar, né? Porque quando fala de santidade própria, né? Que a pessoa deveria buscar, que a Luísa pergunta isso, né? Que não deveria estar ocupada em buscar sua santidade, em santificar-se, né? E aí Jesus vai e fala com ela o pensamento certo que ela deve ter. E é tão pobre isso, quando as pessoas pensam assim, santificar a si mesmo, como se nós pudéssemos alguma coisa por nós mesmos, como se nós, em nós mesmos, tivéssemos santidade, tivéssemos capacidade para isso, né? Tivéssemos alguma coisa, fôssemos bons por nós mesmos para santificar a si mesmo. É complicado isso, porque quem é bom, quem é justo? Somente Jesus. Quem é santo, quem agradou o Pai, quem faz o bem? É somente Jesus. Quem é realmente a humildade? Quem realmente é a verdadeira obediência? É Jesus. Então tudo vem dele. Toda a vida de santidade vem dele. Então mesmo quem vive a santidade humana está recebendo também as custas dele. Não é ela própria que está produzindo nada. Não é ela própria que está alcançando nada. Se ela for humilde em qualquer situação, foi por causa dos méritos de Jesus que foi humilde. Se ela faz uma caridade, doa uma cesta, foi por causa dos méritos de Jesus que fez esse ato. Porque Jesus viveu a vida que nós deveríamos viver e a santidade que nós deveríamos viver. E viveu todas as virtudes que nós não éramos capazes de viver. Ele que foi o virtuoso, ele que foi humilde, ele que foi bom. Então, quando a gente vê um ato de bondade de alguém, não é a santidade da pessoa que estamos vendo, mas é a própria santidade de Cristo que estamos vendo nela. É o que nós estamos vendo os frutos, os efeitos das orações de Jesus, da vida de Jesus. Seja ver a vida humana, ou seja ver a vida divina no Filho da Divina Vontade. E nos santos humanos, a humanidade de Jesus, né? Que são as virtudes de Jesus, da vida humana que ele teve. Mas qualquer ato que a pessoa tem de bondade, de misericórdia, de paciência, de obediência, de passar pela cruz, estamos assistindo a própria vida de Jesus naquela pessoa.
Ou seja, também é às custas dele, só que às vezes ela não conta com ele dessa forma. Ela acha que é o esforço dela, que é ela que alcançou aquilo, ou que ela que tem que fazer algo para alcançar aquilo, mas é tudo graça vinda dele, que a pessoa mesmo não fez nada para receber aquilo. Foi Jesus quem fez, é Jesus que fez tudo. Então tudo bem, só vem dele, não vem de nós mesmos. Quando a Luísa ficava, ai que padre maravilhoso, esse confessor, Jesus fala, ela atribuía a santidade do padre, certas graças que ela percebia nele. Mas aí Jesus falava, tanto faz, eu posso usar outro e outro e outro, eu não vejo o confessor, veja eu. Porque não é a pessoa, não é a pessoa, é a vida de Jesus. Qualquer santo que você vê, eles vão carregar essa vida, mas você vai assistir a oração de Jesus, o que Jesus fez na sua vida íntima. O que Jesus fez na sua vida são os frutos da oração de Jesus. Não é deles, não é eles que produziram nada. Não é eles que foram bons. É graça de Deus, é Deus que é bom. É Deus que foi bom neles. É Deus que os agraciou, os iluminou e os usou daquela forma. Mas não são eles que fazem nada. É Jesus que tudo faz. Então a gente, nós mesmos, é uma pobreza muito grande esperar algo de nós mesmos, né? Mais que essa realidade, sim, da pessoa pode buscar uma santidade própria, que é a santidade humana, né? De meritória, buscar méritos, buscar aquilo que já é oferecido na igreja, indulgências, fazer mortificações, mas não é ela que pôs algo ali, não foi ela que criou aquilo, foi Jesus. É Jesus que criou esse universo, né, de méritos. É Jesus que alcançou, é Ele que viveu na Terra e conquistou tudo isso. A pessoa está pegando da glória dele, está pegando dos tesouros que Ele mesmo conquistou, dos bens que Ele deixou, dos remédios que Ele deixou na graça, né? Das ajudas que Ele deixou, dos exemplos que Ele deixou. Então é sempre Ele. Então todos nós vivemos à custa de Jesus, dependemos totalmente dEle. Ninguém pode nada sem Jesus. Nenhum ser humano pode respirar, andar, pensar, falar, fazer qualquer coisa se não for por Jesus. Entendeu? Então essa pergunta da Luísa de ficar preocupada em santificar a si mesma é porque naquele tempo, até o tempo dela assim, essa era a concepção mesmo. É o que a igreja ensinava e ensina até hoje. Né? Então assim, é aquela mentalidade. Eu também não devo preocupar com a minha alma, eu não devo. Várias vezes no livro do céu ela vai ter esses momentos em que ela vai questionar, nossa, fulano de tal reza tanto, pensando nos próprios pecados, e eu não penso em nada disso, se eu não tenho algo de errado em mim. Aí ou às vezes ela olhava duas santas e ficava, olha essa, Senhor, uma se ocupa com mortificação e isso e aí aquilo, a outra se preocupa com ser pequena, simples, qual que eu tenho que imitar? Aí Jesus falava, a minha vontade, nenhuma e nem outra, eu quero que você venha, você vai esvaziar de querer qualquer coisa, você vai viver como eu vivi, vai viver a minha vontade. Então, é isso que ele deseja, é isso que ele deseja. Só que ela tinha esse pensamento porque era o que a santidade daquele tempo, né? É a santidade, né? A santidade humana. É o que ela conhecia, em que a pessoa preocupa assim com a própria alma. Preocupa em ela alcançar algo, em ela fazer atos em direção a Deus, mas ela fazendo para Deus. E ela trabalhando no seu próprio interior, tipo assim, né? Ela santificando a si mesma, buscando isso, né? Da forma que ela achar melhor, com as mortificações que ela acha melhor. E a santidade divina a gente não vive assim, entendeu? A gente não tem méritos. Essas pessoas vão querer ter méritos. Pode? Pode. Jesus deixa, claro que ele vai deixar. Ele deixa o reino da graça, ele deixa a graça, ele deixa a santidade humana e a santidade divina. Então essas pessoas querem ter os méritos, né? De dizer que elas se esforçaram, elas fizeram, elas jejuaram, elas se santificaram, elas procuraram, elas se esforçaram por elas mesmas.
Então elas chegam no céu, vão ter o rosto delas, vão ter a imagem delas lá. Mas quem vive na vontade divina abre mão dos méritos, abre mão de buscar sua própria santidade. Por isso que ela vive às custas de Jesus, porque ela está totalmente dependente dele. Tipo assim, vai tudo para conta de Jesus. Ela está na mão dele. Ela abre mão de todas as suas seguranças em procurar sua própria santidade, em buscar investir em si mesma, para ela também ter o nome dela lá, para ela chegar lá no céu com a carinha dela, com o nome dela, né? Ela abre mão de tudo isso, abre mão dos méritos, igual Jesus. Jesus também recebeu todos os méritos aqui na terra por causa de todo o sacrifício que ele fez. Ele é o verdadeiro dono de tudo, é o único filho que realmente tem todos os direitos, porque ele conquistou todos os direitos. Ele é o verdadeiro rei, não só do céu, mas da terra, que merece tudo, tudo. E ele alcançou muitos e muitos méritos, mas ele já tinha todo o mérito. Ele é Deus. Ele não precisava. Ele conquistou para doar esse bem para a humanidade, para dar, né, de si mesmo para o ser humano. Então ele vai ensinar para nós a fazer o mesmo. Ele vai ensinar para nós a doar, a passar aquilo que recebemos, não querer alguma coisa, não ficar preocupada. Jesus, lembre-se de mim, põe meu nome em tal lugar. Não. Então a gente também abre mão dos próprios méritos, a gente abre mão de passar essa vida na terra preocupado em fazer muitas novenas, em ter muitas indulgências plenárias, em fazer muitas mortificações por nós mesmos e procurar fazer muitas coisas para contabilizar, né? Os sacrifícios, os atos, os jejuns. A gente abre mão de tudo isso, abre mão dessa preocupação de ficar pensando na nossa alma, abre mão desse ficar pensando na nossa alma, ficar pensando na nossa pessoa, nas orações próprias que queremos dar, queremos rezar, que achamos que é mais bonito oferecer para Deus. Então nós abrimos mão de tudo isso também para viver unicamente para a glória do Pai, para o bem das almas. Então quando chega lá no céu, nós estamos nas costas de Jesus, né? Vou dizer assim, nós estamos, tipo assim, é como se fosse assim, como se fosse assim, a festa no céu. E aí cada um tem que pegar o seu passaporte. Nesse passaporte tem que ter sua foto e o seu passe para você entrar, né? O número lá para você entrar. E a sua digital lá para você entrar. E aí a gente vive sem esse cartão. A gente não quer esse cartão. Quem vive na santidade humana está com o seu cartão. E a gente abre mão do cartão. E Jesus falou assim, não precisa. Eu não preocupa que eu já fico lá avisando na porta lá. Vocês estão por minha conta aqui, vocês vão entrar por minha conta. Vocês não precisam do cartão, vocês vão entrar por minha conta, tipo assim. Entendeu? Vocês vão entrar, eu vou usar o meu cartão, então vai ter o meu cartão com a minha digital, com a minha foto, com o meu nome. Então vocês vão estar com o meu cartão, não com o cartão próprio de vocês, com a foto de vocês. Então a gente vive assim, às custas dele, entendeu? Às custas de Jesus, entendeu? Por conta dele, por conta dele. E ele é tudo, ele é tudo. Tem maior garantia do que essa? A gente em nós mesmos, nas nossas minúcias dos nossos atos, por mais bonitos que sejam, nos dão tanta segurança assim, nos dão tanta garantia assim, do que o próprio Jesus é, do que o próprio Jesus fala, porque se as pessoas conhecerem verdadeiramente Jesus, todo mundo vai querer viver às custas de Jesus mesmo. Ninguém mais vai querer se formular nada, colocar nada de si, fazer do seu jeito. Todo mundo vai querer o cartãozinho com a foto de Jesus, com ele, porque quem tem ele já tem tudo, entendeu? Quem tem ele já tem tudo. Então é igual uma vez que Jesus falou assim, que a gente fica igual um carrapatinho no corpo dele.
a gente fica igual um carrapatinho grudado em Jesus, assim, totalmente às custas dele mesmo, por conta dele, totalmente por conta dele. Então a gente vive do mesmo jeito, por isso que fala que quem vive na divina vontade tem sobe essa escada de ouro. São outros Jesuses subindo, não tem seu rosto, não vai ter seu nome. E você nem quer isso, você não está preocupado com isso. Você não está preocupado com nada disso, você está preocupado com a glória do Pai e com o bem das almas. Você está preocupado em repará-lo. É isso que te deixa obcecado, né? Então, é muito importante isso, né? Então, o que mais eu posso falar? E quando você vive às custas de Jesus, que garantia, porque eu estou falando assim, né? Que garantia que a gente tem em nós mesmos de santidade própria, de que nós por nós mesmos teremos os pensamentos corretos em cada situação? Que garantia que nós podemos dar para nós mesmos, sem que o homem por si mesmo é tão volúvel, tão complicado, pensa de um jeito, pensa do outro, muda toda hora de ideia, tão pequeno, tão fraco, né? E quando você entende que Jesus é que sabe te santificar, porque ele viveu a santidade primeiro, a sua santidade, Jesus já viveu a sua santidade, então você não fica preocupado de você mesmo produzir nada. Você vive pelo que ele já deixou as palavras que você tem que dizer, ele já deixou os pensamentos que você tem que ter, ele já deixou a direção para você viver. Então você não precisa criar da sua cabeça, você não precisa enfeitar por laço da sua forma. Jesus, quando você vive as coisas de Jesus, você quer agir como ele deseja que você haja, e não baseado em uma interpretação sua. Não baseado em você pensar com a sua cabeça, mesmo que você fale que é para Deus, mas você pensou do seu jeito, e às vezes o seu jeito tem um jeito mais belo, mais santo, que Deus deixa você pensar na sua liberdade, mas tem uma possibilidade mais santa, que é que ele já deixou a palavra certa, já deixou o jeito certo, ele já deixou o ato perfeito. Então, viver as coisas de Jesus é tipo assim, fazer do jeito dele. Fiz assim, Jesus está limpando uma mesa. E aí a pessoa pode escolher, Jesus está limpando com produto tal e de um jeito tal, né? Aí Jesus está lá limpando e ensinando lá como que ele limpa. Aí você pode pegar de repente em um outro produto. Ah, Jesus, eu não vou usar esse produto aí que você está usando, não. Eu vou usar dessa outra marca aqui, ó. Eu vou limpar, mas eu não vou limpar com esses movimentos circulares que o senhor está fazendo na mesa assim, não. Eu vou limpar reto, assim, ó, puxando a sujeira, assim, dessa forma. Você pode fazer. É sua liberdade. Mas quando se vive às custas dele, você não tem a sua própria interpretação de qual produto você prefere, ou ai, não gostei desse produto que Jesus está usando. Não, por que Jesus faz movimentos circulares para limpar a mesa? Eu penso diferente, eu faria de outra forma. Eu penso que assim vai ficar mais legal. Eu quero limpar assim pro Pai, né? Aí Jesus ensina um jeito bacana para limpar a mesa pro Pai. E aí você não tem interpretação sua, desejo seu, opinião de nada. Aí você pega o mesmo produto, faz do mesmo jeito que Jesus fez e limpa do mesmo jeitinho lá, fazendo os movimentos que ele fez. Então, tipo assim, é assim que vive a pessoa às custas de Jesus. Então, tudo ela depende dele. E Jesus cuida de cada pensamento de quem quer reparar ele. Né? Ele fala que ele cuida de cada detalhe. Né? Então, viver às custas dele é viver totalmente ao cuidado dele. Ele é que sabe quando ele quiser uma coisa que você reza. Quando ele quiser que você reze o texto, ele vai mostrar. Você vai estar no lugar que vai estar rezando o texto. Então, quando ele quiser uma situação de novena, ele vai te proporcionar isso sem você ficar dizendo para ele, sem você ficar querendo se programar. Ele vai propiciar os momentos para cada coisa, né? Então, vai ser tudo do jeito dele. Você não põe a sua vontade em nada. De quê? De gosto em nada. De querer ir num lugar, de querer ir em outro. Quando for para ir, você vai.
Então você vive totalmente assim pelo que ele fala, pelo que ele deseja. Ele vai conduzindo a sua vida e ele cuida de você em cada detalhe, tá? E aí Jesus, quando ele vê que uma alma vive como ele, totalmente desprendida de si mesmo, querendo o que ele quer também, né? Querendo a glória do Pai e a salvação das almas. Então ele vê nessas almas os traços dele, e como no espelho que reflete ele, um espelho limpo que reflete ele. Então ele vê que essa alma só vive para a mesma finalidade dele. Então ele zela de tudo, zela de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E te protege, né? Cuida de você em cada momento. Então é muito melhor viver assim, porque quando o homem quer viver por si mesmo, ele não tem essa garantia. Ele não tem essa segurança, né, de que Jesus está ali com ele, né, de que Jesus está a todo momento com ele. Ele não tem essa paz constante consigo mesmo, mesmo quando ele busca por si mesmo a santidade. Ele nunca sabe se está realmente agradando a Deus. E os pensamentos dele têm muita dúvida. Tem muitas trevas misturadas naquilo que eles vão fazer para Deus. Porque entra interesses, né? Entra gostos ali, muitas vezes. Entra uma forma de fazer para Deus, mas muito baseada no próprio gosto da pessoa. E quando ela é privada de algo, ela fica nervosa, né? Tipo assim, o pregador vai pregar para Deus, mas aí o microfone dá problema. Aí já fica com raiva. Corta o tempo dele de pregação e já fica com raiva. Vai pouca gente lá onde ele vai pregar e já fica nervoso. Então, se as circunstâncias não forem positivas para ele, se as circunstâncias tiverem dificuldades para ele, ele quer fazer o mais perfeito possível, mas sei lá, o microfone dá problema, tem pouca gente, diminui o tempo dele, ele já fica todo perturbado, ele já fica todo magoado, ele já fica sentindo que não fez aquele trabalho perfeito para Deus, porque ele fica medindo com a cabeça dele o que é bonito. E Deus de propósito faz isso, é o próprio Deus que colocou o toque dele naquele ato. Mas ele não vê aquele toque como de Deus, porque ele não conhece, porque tem trevas ali. E nas trevas dele, ele pode começar a dizer que foi o mal, foi o inimigo, que é inveja de alguém, né? E procurar culpados. Eu vou procurar o culpado aqui, deve ser alguém aqui que está contra mim, que tirou o meu tempo, que atrapalhou. Mas não era. Entendeu? Era uma mortificação que Deus estava dando para tirar alguma coisa, algum orgulho da pessoa, igual a cantora Isadora, é Isadora? Acho que é. Ela estava reclamando que ela foi para um evento aí muito conhecido, né? Que é do Marcha para Jesus, é isso? Acho que é. E ela ia fazer show nesse lugar e tinha um horário para ela fazer. Aí ela falou que foi, né? Se preparou para isso com toda a sua equipe. E chegou lá só desapontamento, né? Foi tratada mal pelo pessoal que estava ajudando na organização do evento. Aí o show estava programado por uma hora tal e parece que colocaram ela mais cedo. Então, assim, a programação dela era uma, mas depois virou outra. E aí depois ela estava falando que o pessoal começou assim, sabe? Tratar de qualquer jeito, falar, vocês têm um tempo para cantar tal, e tantas músicas e tal. E um monte de coisa foi sendo tirada do que era programado. Um monte de coisa. Aí ela falou assim que mal cantou as músicas que ela tinha que cantar lá. E sem dar nenhuma explicação, eles fecharam a cortina e cancelou o show dela. E fecharam a cortina na cara dela, assim. Aí ela disse que saiu de lá muito mal, muito revoltada, com vergonha, e querendo já ir para as redes sociais e falar para as pessoas, ó, gente, eu não tenho nada a ver com isso, tipo assim, a culpa é deles no evento. Para você, eu quero manifestar minha indignação, eu acho que vocês também estão muito indignados por causa do jeito que terminou. E aquela preocupação, né, com a estima dela, aquela preocupação
com as pessoas achar que ela fez alguma coisa errada e por isso que eles fecharam a cortina. E ali você vê totalmente Deus, né? Deus agindo, Deus cortando o orgulho, Deus permitindo essas cruzes, porque para cortar a estima da pessoa, porque a pessoa tem uma estima muito grande pelo palco, pelo show, por fazer tudo perfeito, né? Pelo brilho do palco. Então aí Jesus foi e falou assim, nossa, era eles que estavam contra mim, tinha alguma coisa contra mim. Eu falei, é Jesus, né? Eu entendi, é Jesus mesmo que estava contra você, é ele que foi contra, não foi os homens, né? Ele usou deles, mas é o próprio Jesus que estava contra, é o próprio Jesus que fechou aquela cortina, é o próprio Jesus que queria, né, te dar essa mortificação, né, que para cortar o ego, entendeu? Só que as pessoas não veem assim, porque elas veem com trevas as coisas, né? Então elas interpretam as coisas só em torno delas. Então é o mundo conspirando contra elas. Mas às vezes é o próprio Deus que está contra elas, né? É o próprio Jesus que está contra e ao mesmo tempo ao favor, porque ele está fazendo isso por um bem na alma da pessoa, para cortar uma coisa que tem dentro da pessoa. Mas ela não vê, a pessoa não vê assim. Entendeu? Então quando a pessoa confia muito em si mesma, é complicado. Porque aí quando algo dá errado, ela fica mal, ela fica com culpa, ou ela culpa os outros, ela fica com raiva, ela fica com ódio. Quando ela confia no que ela faz, ela acha que é ela que faz. Se as coisas não saírem perfeitamente como ela desejou, entendeu? Elas ficam frustradas, humilhadas, arruinadas, entendeu? E não pode ser assim. E na divina vontade, Jesus nos molda nessa forma também. Quantas vezes a gente quer fazer o vídeo mais perfeito possível por amor a ele, mas não dá um problema, ele permite o vídeo falhar, ele permite ter ruído, ele permite ter um barulho na hora que você está gravando. Então, e não é porque ficou ruim, não é porque ficou do jeito dele que ele queria mesmo. Ele pôs o toque dele para tirar de nós qualquer gosto. E então, quando você vive às custas de Jesus, é às custas também nesse sentido do que ele deixa fazer. E tem situações que pode não permitir. Entendeu? Tem situações que ele pode não permitir. Quando você vive às custas dele, você vê que é tudo ele que está mandando. Você não fala assim, é alguém contra mim, é o demônio. Você só vê Deus agindo, fazendo algo através de você. Você só vê a ação dele em torno das pessoas, das circunstâncias, do que te acontece, porque você vive às custas dele. Viver às custas dele é esperar a resposta só dele. Para tudo que acontece, só ele tem o para quê daquilo. Ninguém vai poder te explicar isso. Você não vive às custas de ir lá atrás do seu marido e querer uma explicação dele. O que aconteceu comigo nessa situação? Será? Ou então às custas do psicólogo. O psicólogo, o que aconteceu comigo nessa situação? Me dá uma explicação aí, por favor, né? Me dá. Você não vive. Mesmo que você vá nesses profissionais, você vai, mas você está às custas de Jesus. Quando é Jesus que está te medicando através deles. É Jesus que está usando deles. Então você sempre vê Jesus. Sempre vê Deus agindo. Não o ser humano, né? E vendo, observando o que ele está te comunicando através daquela realidade. A reparação que ele te pede. Então, quando você vive às custas de Jesus, só importa o que ele fala, e também só importa o que ele sabe de você. Porque pode ter circunstâncias em que, por viver às custas de Jesus, ele te pede um ato para falar uma coisa e a outra pessoa não corresponder, não compreender, ver o mal em você. Mas como você vive por conta de Jesus e não pelos seus próprios méritos, então você não fica preocupado em parecer bonito na vida para ninguém. Você não fica preocupado com o que o outro vai pensar. Você não fica preocupado se o outro vê virtude em você ou não, né? Porque você vive às custas dele. Então importa que você esteja fazendo a vontade dele. Então você não depende de ninguém. Na divina vontade você não depende de ninguém, só de Jesus. Você não depende de pessoa humana para provar sua santidade. Você não depende do padre
para dizer se você pode ou não ler o livro do céu, se você está ou não na santidade. Você não depende de um certificado humano, porque você não vive por humano. Porque você não está buscando algo humano para ser confirmado no humano. Porque quem vive no humano é confirmado no humano. Vamos dizer assim. Quem vive para Deus só vive do espiritual, do interior. E o nosso interior é nós e Deus. Então, às vezes as pessoas nem entendem a intenção daquele ato. Elas não entendem a intenção do que você falou. Mas Deus sabe que você defendeu a glória dele, fez aquilo que ele desejava. E as pessoas vão ver só na eternidade, quando elas estiverem com os olhos espirituais abertos. Talvez só lá eles vão ver. Só lá seu esposo vai entender, talvez. Seus filhos, né? As pessoas do mundo, enfim, da terra. Mas não importa, importa o que Jesus sabe, porque Jesus também ficou velado. As pessoas não compreendiam ele, nem os apóstolos compreendiam ele de verdade. Entendeu? Nem os apóstolos compreendiam ele de verdade, a intenção dele. E por isso o acusavam, porque só via externamente. Mas não compreendia o profundo do profundo, profundo que era Jesus. Então, e Jesus vivia às custas do Pai, da sua própria vontade, né? Divina vontade. Então a gente vive na mesma situação, abandonados na vontade divina, às custas dela. Então só importa o que ela diz, o que ela sabe, o que ela considera. Entendeu? Então você vive nessa intenção, sabendo disso. Só importa isso. Então você não vê nada com trevas, porque você só importa o que Deus te mostra. Você vê tudo com luz, porque você vive às custas da luz. Você não vive às custas da sua visão. Você não vive às custas da visão dos outros. Você vive às custas das vistas de Jesus. Só Ele tem olhos para ver e te falar. Só Ele tem ouvidos para ouvir e te falar e te comunicar. Só Ele tem boca para falar e te falar. Você vive da boca dele, do olhar dele, de tudo que ele é. Da palavra dele, das verdades dele, que é a própria verdade. Entendeu? Então você vive disso, movido por isso. E quando se vive só vendo do divino, não se cai nessas trevas. Aí a Michelle citou o exemplo de Pedro, que Jesus repreendeu ele, porque pelo pensamento humano dele, né? Não te pode acontecer isso se você seja crucificado. Mas é como dizer, eu não quero que o Senhor nos salve, eu não quero, porque o Pedro estava acostumado com o glamour, de ver Jesus curando, de ver Jesus fazendo um monte de atos maravilhosos. Esse Jesus que estava acostumado, mas o Jesus que vai ser desprezado, rejeitado, né? Era muito difícil para ele aturar aquilo. Não era uma pessoa assim de dar o braço a torcer assim para as pessoas, não, né? Então, assim, aceitar perder, aceitar ficar para trás, essa parte, né, de ver Jesus sendo tratado desse jeito, era de não conseguir aceitar essa parte da cruz, tinha dificuldade com isso. Aí Jesus falou, você pensa como os homens, isso é só trevas, por isso afasta-se Satanás. Esse pensamento aí, esse pensamento aí é igual o pensamento de Satanás, entendeu? Que também não queria a redenção, não queria a forma com que Deus pensou, rejeitou todos os planos de Deus, não queria o Salvador, né? Então, para de pensar desse jeito, senão você está pactuando com a visão das trevas, você está pactuando no seu consciente ou inconsciente com a visão das trevas, entendeu? Então, isso é perigoso, entendeu? Isso é perigoso quando a pessoa tem um pensamento voltado, né, esse pensamento compactuado com as trevas. Porque quando ela está compactuada com as trevas, ela vive às custas dos pensamentos, né, das interpretações dela. Então, se ela acha que a solução da vida dela, que vai melhorar a autoestima dela, é ela fazer uma plástica, ela vai lá fazer a plástica. Se o que vai melhorar a autoestima dela é fazer a tatuagem, ela vai fazer a tatuagem. Ela vai preencher esses vazios com mais trevas. Entendeu? Esse buraco que é no ser humano.
que é para buscar Deus, para preencher de Deus. Mas aí ela vai compactuar com as trevas, porque ela já está acostumada a interpretar como os homens. E o homem, a visão humana é materialista. Então, ela vê que se ela tiver o material, no racionalismo dela se ela se cercar de coisas, ela consegue ficar melhor consigo mesma. Então, ela materializa tudo. Então, ela vai buscar no material, ela vai buscar nas coisas, ela vai buscar nesse mundo. E viver às custas do dinheiro, né? Viver às custas das suas vaidades, vai viver às custas de pessoas, vai viver às custas de cercar de coisas, de viajar, de viagem, disso e daquilo, então vai viver às custas desses bens temporais. Mas quando acaba, ela fica pior ainda. Ela se sente totalmente abandonada. Porque ela vive às custas disso, ela vive às custas dos seus seguidores. Ela vive às custas das suas postagens no Facebook. Se ela não postar nada, nenhuma foto, ela fica mal. E se ela não tiver nenhum comentário, então ela vive às custas dos comentários das pessoas que ela nem conhece, mas para ela é tão importante a opinião das pessoas e elas ficam muito mal quando tem opinião negativa. Elas fazem vídeo chorando, falando das pessoas que fizeram comentário negativo na postagem dela. Aí ela come, porque ela vive às custas das impressões humanas, entende? Ela vive às custas do que os outros consideram e falam, e não do que Deus fala. E a maioria das pessoas são assim, por isso que são enganadas pelos influencers, porque elas vivem às custas desses influencers, dos pensamentos dessas pessoas. A segurança delas, o apoio delas, é o que o influenciador falou que é bom, então eu vou acreditar e comprar. Nossa, apareceu uma mulher linda na TV, magrinha, falando de um remédio que é só tomar, que emagrece com a beleza. Então ela vive às custas da propaganda, né, do estético. E ela se torna escrava desse sistema que está compactuado com as trevas. E ela põe a segurança dela nisso, o apoio dela nisso. Ela vive às custas do dinheiro que ela guarda. Ela vive às custas das seguranças que ela colocou para si mesma, ao seu redor, né? Da sua própria sabedoria própria, que ela acha que é alguma coisa por ela mesma, né? Ela vive às custas do que ela lê, dos livros que ela lê, dos pensadores tal, do pensador tal, e do não sei quem. E aí não está realmente abandonado. E a pessoa pode fazer isso com o espiritual também. Materializar isso. Entendeu? E não viver realmente uma vida de abandono em Deus, de fé. Entende? Ela vive às custas de um padre, às custas de uma pessoa. E se essa pessoa falhar, ela desiste. Porque ela não foi por Jesus, ela foi pela pessoa, ela foi pelo padre. Aí se o padre foi embora, acaba a vida dela. Se o padre foi embora da paróquia, ela é capaz de sair da paróquia dela para ir para onde que o padre foi. Porque ela vive às custas daquela pessoa. Porque aquela pessoa fala, aquela pessoa é a única referência dela. Muita gente faz isso com o Frei Gilson. Idolatra ele, vive às custas dele também. Não no Jesus que está falando, mas eles veem a pessoa dele mesmo falando, né? Então, o que o Frei Gilson fala é lei. Aí não se interessa por um livro do céu, não se interessa por uma santidade divina, não se interessa por outra coisa. Porque vive também às custas do que já leu, do que já absorveu. É complicado. É trevas. É pensar em si mesmo. Só trevas. Só trevas, né? Então, a pergunta que foi feita, como vamos viver às custas de nós? Que santidade temos? E que santidade o outro tem? Não é o Frei Gilson que está fazendo nada, gente, é Jesus. É Deus, sabe? É tudo mérito de Jesus. Uma pessoa só pode falar em Deus, fazer o bem por Deus, só pela graça de Deus. As pessoas tendem a colocar uma figura humana no lugar de Jesus. E tende a não ter aquele interesse no conhecimento mesmo de Deus, no que Jesus fala.
Ah, não deixa que o Frei Gilson já fala tudo que nós precisamos. Padre Paulo Ricardo já vai falar tudo que nós precisamos. Então não mergulha em Jesus, não mergulha no que ele diz. Não mergulha, né? Nele, não buscar ele, mas busca pessoas que são como velas acesas, que apontam uma luz, mas não vão até o sol, que é a grande fonte de tudo, geradora dessa luz da vela, né? Então, assim, como a gente vai viver às custas de nossa santidade? O que a gente tem, gente? Nada. O homem, por ele mesmo, ele consegue, gente. Ele consegue. O homem, quando ele, por ele mesmo, ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Como a Michelle falou, né? É uma coisa que te puxa para a terra. Aí a pessoa fala igual São Paulo. Eu deixo de fazer o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. Entendeu? Então, assim, em nós é só fraqueza, inconstância. Não dá para confiar. Os nossos pensamentos são muito contaminados, muito manchados, muito pequenos. Vê muito pequeno, vê muito só no racional mesmo da coisa, né? Então, porque nós não somos apoio para nós mesmos e nem para ninguém. Todos devem me apoiar em Jesus, é aquela escada que a gente sobe dos degraus móveis. O único que pode fazer a pessoa passar ali é se ela olhar para frente, olhar para Jesus. Se ela tentar se apoiar nos degraus, ela cai no precipício. Assim somos nós, entendeu? Assim é também os apoios humanos. Não, Deus manda pessoas para ser um apoio. Deus usa de pessoas, mas é Ele fazendo através delas. Se a gente associar aquela palavra à pessoa, quando ela falhar, você desanima, porque você pôs a fé na pessoa. Quantos não fazem isso? E são esses apóstatas. São apóstatas essas pessoas que falam assim: eu não vou na igreja mais, porque os padres é tudo pecador. Meu pároco pecou feio e depois disso eu desanimei com todos os padres. Não era para ela olhar para o padre, nunca foi. Ela nunca foi por Jesus, ela foi por causa do padre. Aí eu desanimei da igreja por causa da falha das pessoas na igreja, lá no pastoral tal. E nunca mais eu quis voltar. Ela se apoiou nas pessoas que eram colegas dela. E aí ela viu o defeito dessas pessoas. E aí desanimou. Mas não era para ela se apoiar no ser humano. Não era para ela ficar às custas daquela pessoa. E se aquela pessoa falhar, acabou. Ou se tal pessoa não tiver mais num lugar, acabou. Não era para ela viver às custas da pessoa. Não era. É para viver às custas de Jesus. Só importa ele. Só tem que importar ele. Entendeu? O ser humano vai falhar com você, como você falha. Você não pode confiar no ser humano e nem em você mesmo. Entendeu? Só em Jesus. E se você receber um bem de alguém, foi Deus. Não é para você idolatrar a pessoa e achar que ela que é perfeita, que ela que foi boa. Foi Deus que é bom nela. Ela refletiu naquele momento a própria vida de Jesus. Ela refletiu o próprio ato de Jesus. Ela fez o ato que Jesus desejava ali. Ela foi um instrumento. Mas não podemos ficar presos na pessoa. Entendeu? Mas ver o que Deus, o divino, o que Deus está fazendo. Entendeu? Então é muito complicado, né? Então a pessoa vive assim, como nós somos assim volúveis, a pessoa vive numa culpa constante, a pessoa vive sempre insegura. Se realmente ela vai para o céu, se realmente Deus está agradando o que ela está fazendo. E quando ela fica vivendo às custas de olhar a si mesmo, se está fazendo direito, se está bonito, se está perfeito, se não sai bom, não fica bom, como eu falei do exemplo do pregador, ele fica com culpa. Será que eu fiz algum pecado para esse microfone ter dado problema? Será que é minha culpa? Ele fica se sentindo culpado, ele tem que se desculpar, se justificar para todo mundo. Ó, gente, não é falha minha não, é o microfone, hein? Ó, gente, ó, cortaram meu tempo aqui, vocês viram, né? Não é porque o pregador pregou mal não, tá? É eles mesmo aqui que cortou. E ela fica assim, não, constante, sabe? Entendeu?
Agora, quando você quer viver a sombra de Deus, porque você tem a opção de sair da sombra ou viver a sombra dele. Você tem a opção de subir a escada de madeira ou a de ouro. Quando você vive na vontade divina, você fica aos cuidados total de Jesus. Porque ele é seu tudo, então ele que tem que resolver cuidar de você, entendeu? Você é o bebezinho na mão dele. E o bebê vive à nossa custa. Tem que trocar a fralda, tem que vestir a roupinha, tem que dar banho, tem que dar comida. O bebê tá à nossa custa. Ele não tem vida própria para sair andando e fazendo nada. Senão o bebezinho vai continuar sujo, com fome, né? Então ele tá totalmente às custas da mãe. Você está às custas da mãe, da divina vontade. Você está também abandonada dessa forma. Então é ele que zela, é ele que vê, é ele que cuida da santidade dele mesmo em você, da santidade divina. Não é você que fala para Jesus, ó, Jesus tem que consertar isso aqui, tá? Jesus tem que fazer uma manutenção aqui. Jesus tem essa outra realidade aqui que tem que resolver. Não, não é assim. No tempo dele, quando ele quiser, olha, agora eu quero purificar uma coisa que está me incomodando nela. Aí a circunstância acontece. E aí aquela circunstância acontece, você partilha, quando pensa que não, você vê, nossa, meu Deus, entendi errado. O que Jesus queria era outra coisa. E aí ele revela o que estava fazendo. Olha, eu quero purificar você disso e disso, disso. Ou seja, não é você que foi atrás daquilo. Não é você que ficou toda hora pensando em pecado, em culpa, em buscar erros, defeitos. Ele mesmo que destampou o véu para você, ele mesmo que quis. Agora é hora de resolver esse problema. Agora é hora de resolver essa circunstância. E foi o momento certo em que ele podia colocar a luz em você, que tinha a disposição necessária. Porque o acontecimento puxa esse momento, né? Abre para ter essa disposição. Precisa de um conhecimento, de uma coisa que puxa, vamos dizer assim, essa situação. Então, existem esses momentos na nossa vida em que Jesus permite circunstâncias e tem toda uma comunicação em torno daquilo. Às vezes não é em direção a alguma coisa dentro de você que ele está fazendo. É direção que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Uma situação de ordem, que ele quer colocar uma ordem ali em uma realidade. E não é tanto em direção a você, mas é em direção à circunstância que ele quer colocar uma ordem, uma coisa que não foi você, como você vive às custas dele, é ele que cuida de equilibrar tudo na sua vida. Porque foi o que Jesus falou comigo. Eu tinha ido fazer a prova do concurso. E assim, tudo que eu pude estudar, eu estudei, mas não deixei de fazer meus estudos na Divina Vontade, porque eu não teria coragem de fazer isso. Tem a hora para estudar e tem a hora para estudar as coisas de Deus, né? E eu estudei, mas na medida do tempo que eu tive, eu dediquei, estudei. Meu esposo pagou um curso para me estudar, eu estudei, fiz o que eu podia. Estudei tudo o que eu podia, né? Só que quando chegou na prova, não foi o suficiente. Não por causa de não ter aquele conhecimento até que não, porque a prova não estava difícil. Mas eu tive problema com o tempo. E eu não fiquei atenta à questão do tempo. Era só 2 horas e meia de prova. E aí eles ficam marcando no quadro, à medida que o tempo vai passando, eles vão marcando de meia em meia hora. Então tinha o horário que a prova começava e o horário que ia terminar. E eles marcavam o tempo. E eu fiquei muito tempo nas questões de português e matemática, que são interpretação, e meu raciocínio está muito lento. Lento, lento, lento. Eu estou muito devagar, eu não estou pegando as coisas fáceis. Em matemática eu levo muito tempo. E para entender, para ler, entender, interpretar, raciocinar. E Jesus me ajudou demais. Meu Deus, Jesus me ajudou demais. Porque ele ajuda dentro do que você estudou. Ele é justo, né? Então ele me lembrava, Ruth, você sabe isso. Essa questão aí é MMC. Falou desse jeito comigo. Ele me disse o que eu tinha que fazer, a conta que eu tinha que fazer. Porque é coisa que eu estudei, mas na hora, o raciocínio tava devagar. Ele falou, isso é MMC, pra você resolver isso. Aí o outro me deu uma outra ideia de como resolver mais rápido. E ele tava em cima de mim, me ajudando, porque eu tava totalmente mesmo, né, abandonada ali, às custas dele mesmo. Mas aí eu vacilei com o tempo e teve um erro também das senhoras que estavam aplicando a prova.
porque a prova ia terminar 11h50. E a última marcação que elas fizeram no quadro foi 11 horas. Então eu olhava pro quadro, ó, não marcou ainda 11h30, não marcou 11h40. Então tá tudo bem, ainda tem muito tempo então. Dá para chegar nas questões de conhecimento específico e fazer. Só que aí, quando eu terminei a matemática, que eu fiquei muito tempo nela, e teve questões assim que eu não consegui, né? Teve uma ou outra lá que não estava dando certo as contas, estava tentando entender onde que eu estava errando e não estava conseguindo raciocinar. E eu tinha que ir para as questões de conhecimento específico, que eram as últimas. E aí, quando elas não marcaram mais nada, não marcaram às 11h30, não marcou às 11h40, para a gente ter... Porque a gente fica sem celular, sem tudo, então não tem... elas que marcam o tempo para nós, a gente fica sem noção do tempo. Aí passou um senhor que era tipo o responsável para comunicar com todas as salas. Aí ele chega na porta e fala assim, gente, falta 10 minutos para a prova acabar. Aí que elas foram lá no quadro e marcaram. Às 11h40. Que ia terminar 11h50. Aí eu falei, nossa, nessa hora eu falei, Jesus amado, misericórdia. E eu tinha que marcar gabarito ainda. Aí eu fui pro gabarito primeiro, porque tem que marcar com muita calma, né? Tudo bonitinho, não pode ter rasura nem nada. E aí, quando eu fui fazer, aí fui correndo para resolver conhecimento específico. E aí só tinha o quê? Uns 8 minutos que a mulher falou para mim. Eu pedi ela, por favor, me fala o horário, quanto tempo que eu tenho. Só dava para ler por cima mesmo e marcar, não dava para me refletir, não dava tempo. E dava aquele sentimento no coração, Jesus, Jesus amado, precisava de mais tempo, era falta de tempo. Aí Jesus falava comigo, aceita, é a minha vontade, sua pequenez. Não significa viver na divina vontade, não é marcar todos os pontos, né? É a sua pequenez, tá fora do seu controle, né? Eu que permito isso. Só que aí eu perguntei, então, para que dessa prova, né? Para que? Estudei, eu tenho outra prova ainda, são dois cargos que eu estou concorrendo. Aí eu perguntei para ele para que, então, né? O motivo, e falou que o trabalho que ele estava fazendo não era em relação à prova. Eu não sei se eu vou passar, mas ele falou que não é em relação à prova em si, mas era uma situação de equilíbrio no meu matrimônio. Porque o meu esposo estava pensando que eu não me esforçava porque eu ficava assim com Jesus e entregava tudo na vontade dele. Senhor, às vezes eu sinto assim que eu estou um pouco devendo para o meu marido, que ele se esforça mais na questão financeira, na questão do trazer as coisas para casa. E o meu trabalho é muito de pouquinho. E às vezes assim fica aquele sentido assim, será que está se esforçando mais e eu menos? E que ele, né, daquela situação assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não fico só no espiritual, eu faço o meu dever, as coisas da ordem, mas a gente sente ainda que tem alguma coisa, mas eu entregava para Jesus, eu não ficava. Eu tenho que resolver isso por minha conta, eu que tenho que ir lá e melhorar nisso e nisso no meu casamento. Eu entreguei na mão de Jesus. Aí ele falou que essa circunstância foi para equilibrar isso, porque o meu esposo, o mais importante foi o que ele fez no coração do meu esposo, de perceber o equilíbrio, de que eu honrei aquilo que foi proposto. Ele me pagou o curso, eu valorizei, estudei o curso, estudei. Que é muito importante o marido ver isso, né? Ele não achar assim que é só ele que se sacrifica e a esposa não se sacrifica. O estudo, o tempo de estudo, muito tempo estudando, as coisas que eu estudava. Cheguei a fazer um grupo, e nesse grupo ele estava também. Colocava tudo que eu estava estudando para ele ver também lá, deixava lá nesse grupo, ele acompanhando tudo que eu estava estudando, entendeu? Aí Jesus falou que dentro do coração dele ele se sente totalmente satisfeito. Não vai ter nenhuma cobrança, que Jesus não permite isso. Que tenha um buraco, uma brecha para alguém te acusar. Ele próprio tampou isso. Não fui eu que tentei por mim mesma, às minhas custas, né? Tampar esse buraco. Jesus resolveu na hora que ele quis e na hora que eu também abri mão de ficar preocupada com o que o meu marido pensa. Aí ele falou, você abriu mão disso? Então eu fui lá e resolvi. Então, o mais importante é esse trabalho que eu fiz no seu casamento, que seu esposo não pode falar que você não se esforçou. Ele está super satisfeito de te ver aqui, de te ver
que você estudou, que você valorizou o curso que ele pagou, que você fez as suas coisas. Ele está muito satisfeito. É esse equilíbrio que eu queria colocar no seu casamento, que estava um desequilíbrio. E eu quis ordenar isso. Então, essa é a vitória. Aí eu fiquei em paz. Só triste, sim, por causa de não ter dado tempo, porque o tempo é muito sagrado. Mas feliz pelo que Jesus realizou, que é muito mais importante esse ato, essa reparação, do que o fato de ganhar alguma coisa aqui na Terra. Passei em concurso, né? Então, aí quando eu saí e o meu esposo veio me buscar, ele já me veio com um presente, todo satisfeito. Ruth, eu estou muito grato, porque você se esforçou, você fez a sua parte, eu pedi para você estudar, você estudou, eu paguei o curso e você se dedicou. Então, independente, seja feita a vontade de Deus, mas eu estou super satisfeito. Aí eu fiquei, sabe, fiquei assim, olha para você ver o que Jesus estava fazendo. Então, quando você vive às custas de Jesus, é Ele que também que cuida dessas coisas. Não é você a salvadora da pátria, do seu casamento. Não é você que faz o equilíbrio em nada. Não é você que resolve, assim, por você mesmo. É Ele que faz da forma dele. Às vezes Ele te usa para falar. Às vezes não. Às vezes Ele quer que você desapegue de você querer resolver as coisas do seu jeito, da sua forma, né? E quando você desapega, ele vai lá e resolve, e equilibra uma situação que precisa ser equilibrada. Então ali eu vi o que isso é viver às custas de Jesus, porque é Ele que pode ordenar algo no seu esposo, no seu casamento, em qualquer situação da sua vida. É Ele que cuida de cada detalhe da sua vida, e Ele cuida de tudo, porque não quer deixar nenhuma brecha para culpa, para o desequilíbrio. Então, ele permite também situações para equilibrar alguma coisa que está fora do equilíbrio, né? Então, assim, tudo é viver às custas de Jesus, é tudo ele na nossa vida agindo. Então, quando ele falou isso comigo, eu fiquei tranquila. Eu fiquei tranquila, né? Porque não foi má vontade, né, gente? Mas não deu tempo de terminar a prova. E ele falou para aceitar essa realidade, tá com o raciocínio mais lento, né? Amar a vontade divina, que ele falou, amar a vontade divina, aceitar essa realidade também do tempo, de tudo, né? Então, faz parte. Agora eu tenho mais uma prova, que é esse próximo final de semana, né? Então, é isso. Mas eu tenho uma experiência agora dessa, né? De controle do tempo, dessas coisas, eu tenho uma experiência, né? Então, tudo é aprendizado, tudo é luz. Mas se a gente ficar em nós mesmos, vira treva. Se a gente ficar em torno de nós mesmos também, a gente não vê a ação dele. Não vê a ação dele, a gente fica culpado, se sentindo culpado, né? Então, ocupando os outros, né? É culpa desse pessoal aí. É culpa das mulheres que não marcou o horário. E Jesus não criticou nada disso, na verdade. Meu coração não. Ele falou que era a pequenez delas também, que estava aplicando a prova ali. Ele falou que tudo é a pequenez da pessoa, né? Então, então é, então é isso. Depois eu continuo, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fiat, Deus abençoe.